A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Estamos juntos mais uma vez desde 2014 pela emissora local ou pelo www.radioclubefm.com.br. Também pelo YouTube, _melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Eu recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM, juntos conosco em mais uma edição do programa O Espiritismo está no ar. Sim, Adilson, vamos ao estudo e hoje falando sobre o sonho é o retrato da alma. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 999387699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca digas, não posso. Não fales, é impossível. Não perguntes, quem sou? Não afirmes, não tenho. Não te queixes, sou fraco. Não clames, nada valho. Não te digas inútil, não te creias sem força. Age servindo aos outros, nunca deixando de ajudar. Trabalha sempre. E Deus, em ti e por ti, criará maravilhas por toda a tua vida. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o sonho é o retrato da alma. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, a resposta vem dizendo o seguinte: o sono influi sobre vossa vida mais do que pensais. Uma das maneiras mais práticas e eficazes de verificarmos quais são as nossas reais condições evolutivas será, sem dúvida, analisarmos o nosso comportamento durante os sonhos, porquanto durante os mesmos nós tiramos a máscara e nos apresentamos tais como somos. Então, aqui nós utilizamos muitas vezes de um verniz facial, não é? Representamos em muitas situações, fingimos virtudes que não possuímos, é a famosa hipocrisia. Mas uma vez despojado das vestes físicas, o espírito vai para o mundo espiritual, para aprendizagem ou outras situações, ou perambular, enfim. Lá se mostra como é, não tem como mentir, né? Os sonhos, portanto, nos ensejam a oportunidade de avaliarmos as nossas condições morais e sabemos quais são as nossas fraquezas mais dominantes. E assim, ensectamos uma renhida luta pela eliminação das mesmas. Então, nós, quando passamos por regiões trevosas, que nós chamamos de pesadelos, não é? Essa é uma situação de que o espírito está um tanto desequilibrado nas orgias sexuais, ou quando também nós acordamos com aquela leveza, aquela sensação de bem-estar, mesmo não lembrando detalhadamente do sonho. Isso quer dizer que nós fomos instruídos no mundo espiritual. Então é uma maneira que você tem de fazer uma análise a si mesmo sobre a sua evolução moral.
Ao deixarmos o corpo físico para que este readquira as necessárias energias, nos dirigimos ao encontro daqueles com quem nos afinamos, sejam encarnados ou desencarnados, aqueles, naturalmente, estando numa mesma condição de desprendimento da carne. Como já falamos, nós podemos, a partir do sono, viajar para os mundos espirituais de acordo com as nossas afinidades. Lá vamos encontrar pessoas que já partiram definitivamente para o mundo espiritual, parentes, amigos, que antecederam a nossa viagem, chamados aqui na Terra de mortos, apenas na carne, ter encontro com essas pessoas e também com alguns encarnados que estão na mesma faixa vibratória do que a nossa. Quando nós no dia seguinte, olha, sonhei com fulano de tal, na verdade você encontrou com ele no mundo espiritual. Assim sendo, basta olharmos o ambiente que visitamos e pessoas que procuramos e teremos um quadro realístico da nossa condição espiritual. Diga-me com quem andas e te direi quem és, diz o refrão. E nós aqui no meio espírita ainda dizemos o seguinte, diz-me o que pensas que eu te direi quais são as suas companhias. Para que possamos evitar surpresas desagradáveis, bem como nos livrar de possíveis perseguidores do mundo espiritual, é necessário que, ao dormirmos, façamos uma prece sincera, solicitando a necessidade da proteção dos nossos guardiões, como também um encaminhamento para locais de estudo ou trabalho, aproveitando utilmente a nossa estada durante o sono, pois somente o corpo necessita de repouso. O espírito jamais fica inativo. Então, isso nós já falamos em outros programas. Ao deitar, faça uma prece endereçada ao seu protetor espiritual ou aos diversos protetores, pedindo que seja encaminhado para uma sala de instrução no mundo espiritual. Isso realmente funciona. Como já falamos também, evite esses filmes violentos um pouco antes de dormir. Tenha a mente mais serena, mais tranquila, porque você terá um bom sono que vai recuperar realmente as energias gastas do seu corpo físico, e você, que é um espírito eterno, vai ter instruções belíssimas. Muitos poderão alegar que não sonham e desarte, não terão condições de fazer tal avaliação, mas de qualquer forma a orientação é a mesma, ou seja, fazer nossos pedidos a Deus para que nos proteja das investidas das sombras e que nos dê forças para superar nossas inclinações rasteiras, tendo em vista que, recordando-se ou não dos sonhos, participamos da vida espiritual durante todo o sono. Então, lembrando ou não, todos nós sonhamos todos os dias, é que muitas vezes não seja assim tão marcante, não recordamos, e também pela nossa questão evolutiva, como já falamos aqui, os vultos luminares da humanidade, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Príncipe Siddhartha Gautama, São João Crisóstomo, Teresa d'Ávila, Chico Xavier, essas criaturas, ao retornar ao corpo físico pela manhã, lembravam detalhadamente dos seus sonhos com presteza, porque eles já estavam na nossa frente num aspecto moral. Poucos são aqueles que nunca tiveram pesadelo, em virtude de que, na maioria, ainda está sujeito às arremetidas dos velhos inimigos que ainda não nos perdoaram. Excluindo uma possível interferência do corpo, seja por indisposição física ou má posição do corpo sobre a cama, não poderá haver outra explicação para tais pesadelos, a não ser a perseguição de espíritos inferiores que ficam à espreita de suas vítimas quando elas se desligam do corpo físico para envolvê-los em fluidos desagradáveis. Isto vem demonstrar o nosso descuido no que tange ao orar e vigiar, porque a pessoa somente é vulnerável quando não está sinceramente desejosa de seguir os ensinos de Jesus. Lembrando mais uma vez que Jesus nos instruiu isso, né? Vigiai e orai. A hora que ele diz vigiar primeiro e orar após. Não vigiar os nossos pensamentos, que através deles somos influenciados para o bem ou também negativamente para o mal. Durante o sono estamos em contato direto com os espíritos, o que nos propicia grandes oportunidades de trabalho e aprendizado, como bem demonstra a literatura espírita.
Lembrando que a literatura espírita ela é muito rica. Todas as vezes que estamos fazendo o programa, normalmente falamos de assuntos um tanto diferentes, ainda que seja o mesmo tópico, mas a cada dia com alguns pontos diferentes. André Luiz fala de pessoas que, ao desencarnarem, encontram no plano espiritual a sua casa pronta, construída que fora durante o estágio de sono, assim como assistem palestras ou cursos que lhes facultam grande soma de conhecimentos. Temos desta maneira a oportunidade de acumularmos uma fortuna intransferível graças ao bom aproveitamento do período do sono. Então, como é importante estarmos bem para descansarmos fisicamente e sermos instruídos nas diversas paragens do mundo espiritual pelo desdobramento do sono. O sono é um fenômeno físico em que a alma se liberta parcialmente, e o sonho é a lembrança da atividade da alma durante esse desdobramento inconsciente. O desdobramento se dá por causa do cansaço do corpo, motivado pela atividade diurna. O sono é o repouso produzido pelo adormecimento dos sentidos e de que o corpo necessita para recuperar as energias dispensadas. E é esse esgotamento físico que proporciona a semi-liberdade da alma. A alma, embora tenha um corpo fluídico, não cansa, porque é imaterial, daí não cessar a sua atividade durante o repouso do corpo carnal. Nem sempre nos lembramos daquilo que sonhamos, ou dos fragmentos daquilo que sonhamos, porque a maioria dessas diligências não foram registradas pelo cérebro físico. Se ao despertarmos quisermos registrar os fatos ocorridos que nos lembramos, deveremos mentalizá-los. Caso contrário, esvaziar-se-ão como miragens. Há, entretanto, pessoas que não se lembram de nada, porque possuem sono muito pesado, como se morressem. É uma condição física. Os que conseguem reter os sonhos com mais naturalidade são os que têm mais facilidades para desenvolver o desdobramento consciente, segundo Valdo Vieira. Quanto aos tipos de sonhos, eles poderão ser reais ou do subconsciente. Estes são criações próprias, causadas pelas fortes impressões que tivemos durante a vigília. E mesmo que se retenham alguns fragmentos, são confusos e incoerentes, enquanto que os reais são vivências da alma, desprendidas do corpo carnal. O sonho real representa a verdadeira vida do espírito após o desencarne. Daí sabermos como será essa vida e em que esfera iremos viver, segundo o que nos sucede durante o sonho. Durante o sonho, como no caso do desdobramento provocado, a alma readquire os conhecimentos conseguidos em existências anteriores, podendo transmitir conhecimentos superiores aos que possui em estado de vigília, quando se comunica através de um médium ou sonambulicamente. Quando os mentores espirituais desejam que a alma, ao retornar ao corpo, lembre-se mais integralmente e com mais clareza, atuam magneticamente sobre o corpo físico do protegido. A diferença entre o desdobramento pelo sono e o desencarne consiste na seguinte: na morte, há o rompimento do laço fluídico, que é o fluido vital, que liga o espírito ao corpo carnal. No sono, isto não ocorre. A alma poderá, segundo a sua evolução, visitar as esferas espirituais e até outros mundos, sem que se rompa esse laço, pois se trata de um cordão fluídico de expansibilidade sem limite. Conforme a evolução da alma, assim será a companhia que terá durante o sonho. Os afins se atraem, é a lei. As almas inferiores permanecem ligadas aos problemas e gozos materiais, enquanto que as mais evoluídas participam de estudos e tarefas de cunho caritativo. Diga o que fazes e eu te direi quem és, diz o ditado. O sono é a soma de diversas repetições de um mesmo ciclo. No que se adormece, chega-se ao sono profundo, passa-se a um sono mais leve e, em seguida, repete-se toda a operação. Em meia hora, atinge-se o sono profundo e, logo após, o processo reverte-se às suas fases iniciais, o estágio de MRO, movimento rápido dos olhos. Há dois tipos de sonhos, os que se dão na fase MRO, a maioria,
e os que se dão quando o desprendimento da alma é incompleto. Nesta fase, eles são incoerentes, confusos, devido às preocupações da vigília e às recordações do passado, misturados com as impressões da noite. As percepções registradas pelo cérebro desenrolam-se automaticamente em desordem aparente, quando a atenção da alma está desviada do corpo e deixa de regular as vibrações do cérebro. Com o desprendimento da alma, a ação dos sentimentos psíquicos vão se acentuando e os sonhos vão adquirindo mais lucidez, mais coerência, porque abrem-se vastas perspectivas no mundo espiritual. É a liberdade da alma abandonando temporariamente a prisão da carne. Quando uma pessoa sonha que está levitando, ensaia um dos meios de se locomover, quando deixa o corpo carnal e passa a viver na vida espiritual, ocasião em que levitará, seja lentamente para ver a paisagem ou rápido como o pensamento, quando é necessário estar em determinado lugar com urgência. Neste caso, em se tratando de espíritos mais evoluídos. Deslizar pela superfície do solo, pairar sobre as águas, atravessar paredes ou praticar outras façanhas próprias dos espíritos, quando sonhamos ou estamos em desdobramento consciente, vem demonstrar que estamos apenas com o corpo perispiritual, embora preso ao corpo carnal pelo fluido vital, cordão fluídico. Estas saídas astrais são exercícios que nos capacitarão para a verdadeira vida, que é a dos espíritos. Devemos nos lembrar de que, quanto mais afastados do corpo carnal, penetrando nas regiões etéreas, mais fraco se torna o laço que nos une ao corpo e mais vaga é a lembrança dos fatos presenciados ao acordar. A alma, pairando muito distante na imensidão do infinito, não possui condições para que o cérebro registre as suas sensações, deixando, portanto, de analisar os mais belos e importantes sonhos ocorridos nessas circunstâncias. Durante o sono, à medida que se distancia do estado de vigília e da memória normal, mais se acentua a expansão, a dilatação da memória. A memória normal não vai além do círculo da vida presente, enquanto que durante o sono natural, a memória profunda abrange toda a história do ser, desde a sua origem. Prova-se esta assertiva através da hipnose, fazendo o sujeito retornar às vidas anteriores. O sonho é, portanto, um estado de semi-libertação da alma, podendo proporcionar excelente aprendizado ao ser, ainda que, ao acordar, ele não se recorde plenamente. O sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, o pressentimento, a intuição do futuro, a penetração do pensamento e o sonho são variantes e graus da emancipação da alma mais ou menos desprendida do corpo somático. O sonho se divide em 3 categorias, segundo o grau de lembrança que o estado de desprendimento proporciona, e que são, primeiro, os que são provocados pela ação da matéria e dos sentidos sobre a alma. Desses, mesmo as pessoas de memória pouco desenvolvida conservam a lembrança dos sonhos. Segundo, sonhos místicos. Nestes, participam o corpo e a alma ao mesmo tempo. O desdobramento é mais completo. O esquecimento é quase instantâneo, exceto se houver alguma particularidade que venha despertar a lembrança. Terceiro, sonhos em que somente o espírito participa, sonhos espirituais. No sonho etéreo, como também é conhecido, a alma está em seu máximo desprendimento. Dificilmente haverá recordação de algum pormenor dessa categoria de sonho. Um exemplo dessa classe de sonho é o da alma quando visita pessoas, locais de trabalho ou de estudo, acompanhada de seu mentor. Ao acordar, não se lembrará de nada do que presenciou. Kardec menciona um caso desse gênero em que a pessoa evocada diz que nesse estado de desprendimento se encontrava muito feliz, mas não se lembraria do sonho que estava tendo. Ao acordar, teria apenas uma agradável impressão da visita que fizera em desdobramento. O vidente descreveu a presença não só da pessoa evocada, cuja mãe estava presente à sessão, mas também do guia que acompanhava a visitante. Kardec aponta outra particularidade interessante. O esquecimento do sonho é um dos caráteres do sonambulismo.
Há uma semelhança entre as diversas categorias de sonhos descritos acima e entre os dois estados sonambúlicos, pois do estado de vigília ao primeiro grau, a alma é despojada de um véu. Do primeiro ao segundo grau, acontece o mesmo, com o segundo véu aos graus superiores, não mais existindo os véus. O espírito vê o que está nos graus inferiores e dele se lembra. Descendo os degraus, os véus se formam sucessivamente e vão ocultando o que viu nos graus superiores, perdendo a lembrança de todos os acontecimentos presenciados. Os denominados véus significam que a matéria e os sentidos exercem uma grande influência sobre a alma através do fluido vital que os unem. Nos graus superiores, em que a alma está mais desprendida, o cérebro deixa de registrar os eventos por estar mais liberta das influências do corpo e dos sentidos. Repetimos, embora as experiências assimiladas durante esses sonhos continuem a fazer parte do patrimônio do espírito, dele se valendo quando liberto pelo sono ou pelo desencarne. As vivências espirituais são aprendizados que nunca se perdem. Vemos, portanto, que quanto mais desligada estiver a alma do corpo, não só quanto ao distanciamento, mas também quanto à influência do físico sobre o psíquico, menos recordação terá dos acontecimentos vividos quando acordar. É isso mesmo, meu irmão Adilson. Então falamos um pouco mais sobre os sonhos, desprendimento do corpo físico, as instruções recebidas, os diferentes tipos de sonhos. No programa de amanhã falaremos de um novo assunto. Vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. O mundo pelo avesso. Foi no aniversário de seus 70 anos que Iracema, pela primeira vez, ouviu sua neta lhe dizer que estava ficando velha. A frase lhe causou surpresa. Jamais pensara nos tantos anos somados, décadas acumuladas. Olhava-se ao espelho e percebia naturalmente não trazer mais o vício da juventude, mas não se dera conta do tempo transcorrido. A vida fora plena de realizações. Ali mesmo, na sala, nesse dia, ela podia contemplar os filhos com suas esposas, os netos. Quando o dia findou e ela ficou só, percebeu que viver e envelhecer, como lhe acontecera, era muito gratificante. Um verdadeiro presente de Deus. Foi então que passou sua vida a limpo. Viu-se criança, vivendo em uma casa sem luz elétrica, sem asfalto, com fogão e forno a lenha, raros carros na cidade. As notícias de familiares distantes chegavam por cartas e as mais urgentes por telegramas. Os primeiros telefones tinham centrais para as quais era solicitada a ligação, que nem sempre acontecia. A chegada da luz elétrica foi uma festa. Conheceu os noticiários, as manchetes, pelo rádio, que mais pareciam um enorme caixote sobre o armário, sendo ligado só pelo pai ou pela mãe. Viu as primeiras conservas em latas, com as quais, depois de vazias, fazia canecas e vasos para flores. A chegada da televisão foi outro acontecimento. Os comentários eram dos que se admiravam em ter o cinema dentro de casa. A tecnologia surpreendia na criação de equipamentos incríveis em todos os setores. Para as mulheres daqueles anos, era um sonho pensar que poderiam vir a ter, em algum momento, máquina para lavar roupas, para lavar louças, ferro elétrico, enceradeira. Veio depois o telefone sem fio, que poderia ser levado de um lugar para o outro. Logo surgiu o celular, portátil e com várias funções. Falar, ouvir, ver, enviar mensagens. Em certo momento, as lembranças foram se embaralhando, porque as novas tecnologias foram surgindo mais rapidamente do que elas podia dominar. Mas se deu conta de que atravessou anos de quase coisa nenhuma e hoje se serve do celular, manuseia um computador. Vivenciando a pandemia, aprendeu a assistir aulas e palestras através de plataformas diferenciadas. Nossa, exclamou para si mesma, vivi 70 anos. Vi um mundo pelo avesso e não havia percebido.
Sinto vontade de viver mais 70, só para ver o quanto vai melhorar. De tudo, porém, o mais importante em minha vida foi conhecer uma nova doutrina que me abriu os olhos e a alma para a realidade imortal, onde a pele enrugada, o cabelo ralo e branco, a perna mancando, a dor nos quadris, não fazem diferença alguma. Quanto mais vivo, mais aprendo. Não paro no tempo. Vivo em busca de me aprimorar mais e mais, engrandecendo minha alma e me tornando mais sábia. E ainda divido o que sei para multiplicar esse saber entre todos que me rodeiam. Obrigada, Senhor, pela minha vida. Possamos nós aprender com essa senhora que envelhece no corpo, ilustrando a mente. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, tenha ânimo forte, não desista, persista. Imite a corrente da água que escoa sem cessar, apesar dos empecilhos da marcha. Sorria, apesar de tudo. Sorrindo, não há mágoa que possa subsistir no coração. Esforce-se. Recorde que a vitória, para ser verdadeira, precisa ter sido difícil. Ame o mais que possa. Com amor será mais fácil vencer as dificuldades. Lutar, continuar sempre, é saber desfrutar o verdadeiro valor da vida. Então, meus queridos irmãos, amemos mais e temos que entender que a luta se faz necessária para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, mais uma vez participando aí do programa O Espiritismo Está no Ar, e estamos dispostos aí para mais outras oportunidades, se assim Jesus nos permitir. Obrigado a todos pela companhia, fiquem com Jesus e que o próprio Mestre nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Isso mesmo, Adilson. Muito obrigado aí pelo seu apoio no programa. Boa noite para você. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus
pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para